Talhaferro denuncia. A imprensa ajuda Alexandre de Moraes na perseguição política. Confira na íntegra. Minha pergunta é, Talhaferro, a imprensa, a grande imprensa brasileira, corrobora com esse que você chamou de sistema? Obrigado, Talhaferro, parabéns. Infelizmente, Alexandre de Moraes manchou o judiciário brasileiro. Ele é uma vergonha nacional. E a imprensa também está colaborando com isso. Não é só culpa de Alexandre de Moraes. É uma imprensa que deveria narrar a verdade. Existe verdade e existe mentiras dos dois lados, e nós sabemos, tanto de um polo político quanto do outro. Porém, a imprensa, hoje, ela só narra fatos de um lado. Ela escolheu um lado. Ela escolheu o lado de Alexandre de Moraes. Então, hoje, a imprensa, ela trabalha para Alexandre de Moraes. Vejamos uma coisa muito interessante que aconteceu, inclusive, comigo. No dia 8 de maio de 2022, eu fui vítima de uma emboscada, no qual houve um disparo de arma de fogo, falaram-se em violência doméstica, teve emissora que falou que eu joguei gasolina nas minhas filhas para tentar matar as minhas filhas. Um absurdo, manipulado por Alexandre de Moraes, fui condenado em primeira instância sem qualquer tipo de prova. A imprensa divulgou isso em massa. Até hoje, quando se fala em Eduardo Talhaferro pela imprensa, ela narra o fato atual, mas lá no rodapé, lá embaixo, ela volta ao dia 8 de maio de 2023. Talhaferro foi exonerado por violência doméstica e disparo de arma de fogo, muitas vezes dizendo que eu atirei na minha ex-mulher. Porém, essa mesma imprensa que destruiu naquele momento a minha imagem e continua tentando destruir, sequer divulgou que eu fui absolvido por unanimidade, que não existe nenhum resíduo de pólvora na minha mão. Não existiu um laudo pericial, não existiu disparo da minha mão, não existiu violência doméstica. A pseudo-vítima dizendo que não teve violência, que não aconteceu acidente e que não se deu pelas mesmas. O policial, meu amigo que estava comigo, falando que eu não disparei e eu fui absolvido. Agora eu pergunto, cadê a repercussão da mídia para corrigir aquele erro lá atrás, que eles destruíram a minha imagem? Não só a minha, mas a imagem de mim para minhas filhas, das minhas filhas. Imagina as minhas filhas convivendo num colégio e todo mundo, no meio dos amigos, dizendo: o seu pai tentou matar sua mãe, o seu pai deu um tiro, o teu pai é um feminicídio, fez um feminicídio. Falaram isso. Eles não reverteram. Então, infelizmente, hoje é uma mídia suja, é uma mídia hipócrita, é uma mídia que não colabora com o Brasil, é uma mídia que não faz nada para esse país. Nada. Ela só sabe fazer fofoca, aliás, divulgar fofoquinha e jogar matérias referentes ao ministro Alexandre de Moraes. Então, essa mídia, ela colabora com a destruição do país. Ela participa dessa forma dentro desse sistema. Eduardo, para terminar, na sua opinião, você classificaria a imprensa hoje como um braço do regime? Sim, eu classificaria ela como participando desse regime. Ela é como se fosse o meu próprio gabinete naquela época. Meu gabinete faz os relatórios. E a imprensa faz a sua parte. Ela é uma extensão. Ela seria o gabinete de imprensa de Alexandre de Moraes. Gisele Siqueira, nora da Miriam Leitão, foi secretária de comunicação do TSE. O que ela fazia exatamente, de que forma ela contribuía com essa estrutura da censura e perseguição? Bom, Gisele Siqueira, ela era secretária de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral no período da gestão do até então presidente daquele tribunal, ministro Alexandre de Moraes. De fato, é nora da Miriam Leitão. A função dela dentro do tribunal, ao que eu sabia, era coordenar todo o serviço, gerir todo o serviço de comunicação e imprensa daquele tribunal. E assessorar o ministro Alexandre de Moraes com relação a tudo que envolvesse a mídia. Fazia, sim, esse trabalho, porém também participava de comissões, participava de trabalhos junto às redes sociais, para que pudesse as redes sociais, como que eu vou dizer para vocês, tratar de uma forma mais rápida, mais ágil, as punições, os cumprimentos dos ofícios do Tribunal Superior Eleitoral. Ela, além disso, também fazia alguns pedidos, de vez em quando, ao gabinete, para que fosse observado alguns perfis de direita, nunca de esquerda. Esse era o trabalho da Gisele dentro do tribunal. Então, alguns perfis eram diariamente monitorados, eles se tornavam alvos para que se analisasse o conteúdo publicado neles e até descobrir algo que pudesse ser usado para derrubar esse perfil, certo? Exatamente, dessa forma mesmo. Essa semana nós tivemos uma nota publicada pelo Google
nos Estados Unidos, dizendo que o Biden havia ameaçado, o governo Biden, né, a administração Biden, ameaçava diariamente Meta, Google, para derrubar perfis de produtores de conteúdo de direita e conservadores, e sem uma explicação jurídica, sem embasamento algum. Isso acontecia no Brasil? Essa estrutura da censura chegou a ameaçar as big techs, as redes sociais, para derrubar ou para diminuir o alcance ou censurar determinadas, ou não só pessoas específicas, mas grupos aqui no Brasil durante o período eleitoral? Isso é do seu conhecimento? Sim, esse pedido, sim, de fato, era realizado, era feito, inclusive, às vezes, em reuniões, que a gente chama talvez de uma comissão dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral. As empresas de rede social, de software de comunicação, como a Meta, Google, Telegram, YouTube, participavam constantemente e sempre era pedido uma certa celeridade. A gente, inclusive, tinha alguns contatos de diretores dessas plataformas, nos quais a gente acabava encaminhando direto o ofício, antes mesmo de ele ter ido via oficial, para que aquele pedido do ministro Alexandre de Moraes fosse realizado um quanto antes possível. Mas eles sim eram ameaçados, inclusive com a derrubada da própria plataforma em todo o território nacional. Você poderia nos fornecer os nomes desses diretores que eram obrigados a derrubar perfis e conteúdo antes mesmo de uma nota oficial, para que a gente possa convidar essas pessoas na CPMI? Eu posso fornecer um envio para vocês por e-mail ou por WhatsApp, porque no momento aqui eu não tenho eles todos aqui. Tudo inclusive, bem, mas... um deles hoje é o secretário executivo do Haddad, né? Que é qual é o nome dele mesmo? Me deu branco agora. É o secretário executivo do Haddad. Então, me dá um minuto aqui que eu já falo. Só para confirmar aqui, se eu entendi. Um diretor que participou dessa estrutura de censura para derrubar perfis de direita, depois da vitória do candidato deles, conseguiu um cargo no Ministério da Fazenda. Sim, é o Dário Durigan. Dário Durigan. Engraçado, é o próximo nome que eu ia te perguntar. Dário Durigan, que agora está no Ministério da Fazenda, braço direito do Haddad, ajudou a censurar a direita no período da eleição. Super normal isso, pessoal. Super tranquilo. Tem um outro nome que eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele, que é Adaíris Aguiar, apontado como informante da assessoria por você, né, por Tagliaferro, e secretário da área de transporte do TSE. Secretaria da área de transporte do TSE ajudava na censura. O que você pode falar sobre a participação da Adaíris Aguiar? Bom, a Adaíris, ela era secretária de transporte do Tribunal Superior Eleitoral, no período do qual eu estava lá. E entre o primeiro e o segundo turno, né, tanto no primeiro quanto no segundo turno, ela enviava constantemente perfis e mensagens, vídeos que ela recebia de alguém ou que ela mesma pesquisava para o nosso gabinete, em especial para o meu WhatsApp, para que fosse levantado aquilo e fosse derrubado, sem mesmo ela ter qualquer ligação com o gabinete ou com a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Mas de onde vinha a autoridade dela de escolher perfis ou conteúdos a serem derrubados e ainda mandando, sem ser por via oficial, ou diretamente no WhatsApp? Vontade própria, assim como outros servidores também acabavam fazendo isso. Tanto o capitão Wellington, quanto os juízes auxiliares, a própria bruxa lá, a Letícia, pedia esse tipo de coisa. Na verdade, virou um mutirão de perseguição à direita. É isso que a gente está percebendo. Então virou uma festa. Todo mundo que, de certa forma, conhecia Alexandre de Moraes e tinha acesso ao seu contato, se julgava na autoridade de enviar para vocês perfis, redes, canais, nomes de pessoas para serem derrubadas, e imediatamente essas pessoas tinham que ser derrubadas. Exatamente. Chegava para a gente tinha que fazer o relatório, encaminhava para o ministro e, dependendo da urgência, se era muito urgente, saía pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, visto que ali ele, como presidente, as coisas andavam muito mais rápidas, ou se não, se a urgência não era tão grande, ela saía pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual cumpria não os ritos do Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, Código Eleitoral, mas sim o rito do próprio Tribunal Interno, do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que essas conversas de WhatsApp, você tem tudo guardado, como você falou, a maioria delas, pelo menos, você tem guardado, verificado, certo? Tenho todas, inclusive, periciadas, constatando que o material é um material contemporâneo, ou seja, daquela época, não tem qualquer tipo de manipulação. E, inclusive, o mais interessante é que o mesmo material que eu tenho no meu telefone é o mesmo material que está periciado lá no meu próprio processo, na minha investigação que teve lá na Polícia Federal. Então, o próprio ministro Alexandre de Moraes também tem esse conteúdo certificado pela própria Polícia Federal.